Fala galera, você meu aluno, minha aluna que está se preparando para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Nesse vídeo eu vou trazer uma questão que caiu na prova de 2009, lá do concurso da PRF, um concurso que foi elaborado pela banca Funrio. Uma banca que não é a banca tradicional de concursos públicos para as áreas policiais, mas em 2009 apareceu justamente essa questãozinha lá da Funrio, uma questão que fala sobre plano inclinado e força de tração. Então vamos colocar aí a questão na tela para que você conheça a questão e na sequência a gente vem com a resolução. Muito bem, então note que a questão fala de um veículo que ficou parado na estrada com algum problema mecânico, veio um guincho, um reboque ali para socorrer esse carro, uma cena que provavelmente você já deve ter visto ou presenciado em alguma situação. E daí ele diz que esse guincho tem um cabo e esse cabo puxa o carro através de uma rampa de inclinação 30 graus. Os guinchos geralmente eles têm essa rampa, puxa o carro ali, deixa a rampa reta e leva o carro embora. Então é isso, essa historinha que o cara colocou. Então trazendo para uma situação um pouco mais próxima do que nós temos quando a gente estuda aí a física, nós temos ali um plano inclinado, a gente chama isso de plano inclinado, a rampa, ela tem uma inclinação de 30 graus, tem lá o veículo que tem um peso de 12.000 newtons. Uma coisa importante aqui é que ele já nos deu o peso direto. Normalmente as questões trabalham com a massa do veículo, por exemplo, falar 800 kg, daí a gente teria que calcular o peso nesse caso. A questão foi boazinha com a gente, já trouxe o peso direto, isso é uma facilidade para a gente. E a pergunta dele é justamente qual é a força mínima que o cabo tem que fazer para puxar esse carro ali para cima nessa rampa. Claro que aqui as proporções estão um pouco diferentes, mas é para a gente ter uma noção. Então o nosso objetivo é descobrir essa força. E as forças que são exercidas em cabos, nós chamamos de força de tração e representamos pela letra T. Então a força que ele quer saber aqui, na verdade, é um vetor, força, que o cabo faz para cima e que a gente vai chamar nesse caso aqui de T. Um detalhe é que ele fala que é a força mínima. Então o mínimo que tem que ser feito é uma força que equivale a força que tende a jogar esse carro para baixo. Porque um outro ponto que ele colocou ali é que não existe atrito. Então se não existe atrito, a tendência é esse carro descer por ação de uma força. Uma força que quando nós estudamos plano inclinado, nós chamamos essa força de PT. É a componente tangencial da força peso. Então existe uma força que tende a jogar esse carro aqui para baixo, que nós chamamos de P índice T, P com um Tzinho pequenininho. E esta força tem uma fórmula para calcular que vem lá do estudo de plano inclinado. E a fórmula é justamente assim, PT, da componente tangencial da força peso, igual a P vezes o seno do ângulo que tem lá no nosso plano inclinado, nesse caso aqui o seno de 30 graus. Então nós vamos precisar dessa formulazinha aqui, você precisa conhecer para poder resolver a questão lá no caso da prova, por exemplo. Então, PT é igual a P vezes o seno do ângulo. Só que note que a mínima força que tem que ser feita é justamente uma força de equivalência. Então nós temos aqui que a força de tração ela tem que ser no mínimo o valor do PT. No mínimo esse valor aqui. Ou seja, nós podemos dizer que a tração ela é igual ao PT, porque é a força mínima. Se ela for maior do que o PT, tudo bem, mas o que a questão quer é a força mínima. Então o mínimo que tem que ser feito de força de tração tem que ser equivalente ao PT. Ou seja, nós podemos escrever isso assim, que a força de tração é igual ao PT. Olha só, aí é o começo da nossa questão. E a força de tração ela vai ser justamente o valor da fórmula do PT. Então, se o PT pode ser calculado por P vezes o seno do ângulo, eu vou substituir no lugar do PT, P vezes seno do ângulo. E o T eu deixo porque o T é o que me interessa. Então, T é igual a P vezes o seno do ângulo. Veja que neste caso, a questão se resume a calcular justamente o valor da força PT, que é P vezes o seno do ângulo. E daí nós temos isso praticamente pronto. O peso está aqui, 12.000 newtons, e o seno do ângulo que ele colocou aí é o seno de 30 graus. Aí você tem que saber também que seno de 30 graus é igual a 0,5 ou igual a meio. Isso aqui é um conceito que vem lá da matemática, funções trigonométricas. Então seno de 30 é igual a 0,5. Aí, cara, fica muito fácil. É só substituir, tração igual ao peso, que é 12.000,
o valor que ele já tinha nos fornecido, vezes o seno de 30 graus, que vale 0,5. 0,5. Mamão com açúcar, tranquilinho, 12.000 vezes meio. 12.000 vezes meio é 6.000. Tá? Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então isso aqui dá 6.000 newtons, porque é uma força de tração, né? Força, todas as forças no sistema internacional são medidas em newtons. Então tá aí, 6.000 newtons é a força mínima que deve ser feita pelo cabo para que o carro suba ali. Ok? Então tá aí a alternativa B, né? Letra B de boa questão, é uma boa questão para você estudar, inclusive. Tá? Aqui a gente tem vários conceitos importantes, entender como funciona o plano inclinado, entender sobre força de tração, saber sobre essas questões de ângulos. Tá? Então é uma questão bem bacana para o seu estudo aí, independente de aparecer algo exatamente assim, é uma questão que te coloca num outro nível de estudo se você consegue resolver esse tipo de situação. Então eu espero que você tenha gostado, espero que isso te motive, que isso te ajude. Tá? Se você gostou desse vídeo, curta aí, compartilhe com o maior número de pessoas, né? Um amigo, uma amiga que está precisando disso aqui. Se você não está fazendo exatamente o concurso para a Polícia Rodoviária Federal, mas está tentando outros concursos, ou está estudando para vestibulares, ou para Enem, isso aqui se enquadra perfeitamente. Aí, se você quer saber mais coisas sobre isso, se inscreva no nosso canal, porque no nosso canal a gente vai ter sempre vídeos de questões comentadas, além de dicas de estudo e de motivação que eu gosto muito de colocar aqui para você também, ok? Então, bons estudos, boa sorte na sua prova se ela estiver próxima e continue sempre firme e forte rumo à sua aprovação e conte conosco para auxiliá-lo. Um grande abraço e até a próxima!